Vitor Arcoverde e a gente vai falar hoje aqui, junto com o Diferencial, sobre a Era Vargas. Getúlio Vargas ele foi o presidente que mais tempo passou à frente do Brasil. Em termos ininterruptos, são 15 anos, da ascensão da chegada ao poder em 1930 até a sua saída em 1945, no ano que acaba a Segunda Guerra Mundial. Depois ele vai ter um governo democrata mais na frente, mas vamos falar desses 15 anos que a gente costuma chamar de Era Vargas. Então é o seguinte, a gente divide o período varguista, a Era Vargas, em 3 fases. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Getúlio Vargas, em 1930, como a gente vai ter uma quebra da hegemonia da República Oligárquica ou da República Café com Leite, você vai ver chegar ao poder uma junta governista de forma provisória liderada por Getúlio Vargas. Então, em 1930, você vai ter o início da Era Vargas e o início da quebra da hegemonia da República Oligárquica. Então, com Getúlio Vargas, chega no Brasil um tipo de política chamada política populista, que naquele momento representava a interlocução, a aproximação do político para com o povo. Já nessa primeira fase do governo, no governo provisório, você vai ter a lei de sindicalização, autorizando a criação de sindicatos no Brasil, o que vai ser uma conquista muito grande para o trabalhador, mas, no entanto, vai ser uma coisa que vai ficar atrelada ao Ministério do Trabalho, que é recém-criado também, o Ministério do Trabalho com Getúlio Vargas. Então, o sindicato ele não vai ter uma total liberdade. Isso vai marcar muito a política varguista, porque você vai ter, de um lado, a criação de uma instrumentalização de um espaço representativo para o trabalhador, que é o sindicato, mas esse sindicato atrelado ao Ministério do Trabalho. Então, é Getúlio Vargas se mostrando, né, no seu modo peculiar de fazer política. O cara que agradava tanto essa elite oligárquica dissidente, como também o povo, a classe trabalhadora. Nessa primeira forma também do governo, nesse primeiro momento do governo, que é o governo provisório, você vai ter também, a partir de um decreto, ele vai anular a Constituição que foi aprovada em 1891. Então, Getúlio Vargas ele vai enfrentar em 1932 também a Revolução Constitucionalista, que vai ser uma revolução que vai partir de São Paulo, pedindo, urrando por uma eleição. Porque desde 1930, a gente está no ano de 1932 e nada de uma novas eleições, de nova Constituição para o país. Então, os paulistas, descontentes com a política varguista, principalmente com essa aproximação com os tenentes, um tenente pernambucano vai ser interventor lá no estado de São Paulo, né? Vai ser os olhos e os ouvidos de Vargas lá no estado de São Paulo. Então, você vai ter aí Getúlio Vargas, né, se organizando no seu aparelhamento político e, do outro lado, você vai ter o Estado de São Paulo fazendo essa contra-reação. Veio a Revolução de 1932, né? Getúlio Vargas ganha, vai ter uma guerra, vai ter uma movimentação por parte dos paulistas, então, mas o governo federal ele vai fazer essa guerra e vai vencer. Em 1933, vai ser montada uma Assembleia Nacional Constituinte para se elaborar um novo cenário constitucional, uma nova Carta Constitucional. Depois de longos 8 meses de debate, você vai ter aprovado a Carta Constitucional de 1934, que vai trazer algumas inovações. Por exemplo, você vai ter o voto fechado, você vai ter o voto feminino e o Brasil como uma democracia. Nesse mesmo Assembleia Nacional Constituinte, Getúlio Vargas ele é eleito indiretamente para os próximos 4 anos de governo, como presidente da República. Um ano antes de ser as novas eleições, em 1937, o mandato dele acabaria em 38, você vai ter, por parte de Getúlio Vargas, um golpe, que vai se chamar o golpe do Estado Novo. Em 1937, o Brasil vai se tornar uma ditadura com aspectos fascistas, com a centralização do poder, com a censura dos meios de comunicações. Você vai ter Getúlio Vargas comandando de forma arbitrária o país, o que vai caracterizar como uma ditadura. Essa ditadura, por exemplo, você vai ter a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. É uma estratégia do Getúlio Vargas essa aproximação com o povo, essa interlocução com a classe trabalhadora. Então, pensando nisso, né, dentro de uma conjuntura ditatorial, que era o Estado Novo, em 1943 você vai ter a aprovação da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que vai garantir, entre outras coisas, a jornada de 8 horas diárias, o estabelecimento de um salário mínimo, descanso semanal remunerado e um conjunto de regras, de leis que vão amparar a classe trabalhadora brasileira. Então, Getúlio Vargas tem nesse momento, né, o seu pico de popularidade no Brasil. Em 1945, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra o nazifascismo. Enquanto que aqui, dentro do Brasil, você vivia uma ditadura com alguns aspectos fascistas. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quando o nazifascismo ele desmorona lá na Europa,
você vai ter aqui, né, uma não base de sustentação, porque não fazia sentido. Como é que a gente tem uma ditadura, ajudou a acabar com o regime totalitário, os regimes totalitários europeus, e vai continuar a ditadura. Então, por meio de uma mobilização, você vai ter, né, a deposição do presidente, que depois de 15 anos vai sair. E mesmo depois desses 15 anos, você vai ter um curioso caso aqui no Brasil, que é o movimento queremista. As pessoas vão para a rua com placas dizendo: queremos Vargas como presidente do Brasil, queremos Vargas como presidente para votar nele. Então, Getúlio Vargas foi isso, foi o homem das 1001 faces, o cara que foi ditador, que foi democrático, que reprimiu, mas que possibilitou, que criou dentro de uma conjuntura a criação de leis trabalhistas e de espaços para a classe trabalhadora brasileira. Valeu, fera! A gente se encontra na próxima videoaula. Não esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar, fala para os teus amigos que estão estudando, vem com a gente fazer diferente, seja diferencial.